Boa noite a todas as pessoas presentes, os que nos ouvem pelo rádio, pela Rádio Cidadania, pela internet, pela Rádio Avaré também. Eu queria, habitualmente eu não cumprimento muitas vezes as pessoas plenárias, mas eu faço questão de cumprimentar hoje os alunos da Escola Benedito Andrade, a professora Giovana Eva Lamarca Nunes, não é isso? Acertei? E também a Adriana Ruiz, acho que não está aí, que a gente conhece também, e os demais professores pelo belo trabalho que fizeram com a garotada. É isso, tem que conscientizar o pessoal realmente a votar melhor, né? Isso é fundamental nos tempos bicudos que a gente está vendo isso. Não tem nada a ver com o senhor Pedro, desculpe, tempos bicudos. Mas eu vou falar, inclusive, sobre isso no decorrer da minha fala. O primeiro assunto que eu queria abordar, eu prestigiei, eu estive, na verdade, assistindo e participando do Dia Internacional da Síndrome de Down, lá no Matilde Vieira. E a professora Marli, toda a equipe dela, fazendo um belo trabalho. E eu fiquei muito, assim, contente mesmo com o depoimento das mães que lá estiveram, falando da Síndrome de Down, e o trabalho que elas desempenham e a necessidade de uma estrutura melhor para atender as pessoas com deficiência. Nesse caso, especificamente, os pacientes com Síndrome de Down. E ficou claro que esse grupo, junto com estava lá presente a Secretaria do Estado da Educação, estava presente a Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, entre outras pessoas que lá estavam. Então, essa rede de entendimento entre as pessoas que atuam nessa área é muito importante, ficou mais ou menos conversado, no meu entendimento, e também a Secretaria da Saúde sempre ausente, né? Então, cobraram muito a Secretaria de Saúde e a questão da dificuldade dessas crianças com deficiência, adolescentes e adultos mesmo, de ter laudos de profissionais médicos que cada dia se tornam uma raridade aqui em nossa cidade, infelizmente. E com relação à síndrome de Down, todos esses dias, nós tivemos dois fatos que na internet ficaram muito claros. Um deles, pouca gente viu, lá na Argentina, tem 6 adultos já com síndrome de Down, adolescentes e adultos, que resolveram montar uma pizzaria, e foi o maior sucesso. Então, eles mostrando, eles não tinham espaço no mercado de trabalho, e fizeram isso, e deu muito certo. Outro caso foi uma desembargadora carioca, chamada Marília Castro Neves, que escreveu um monte de absurdo, quando ela ouviu na Voz do Brasil, no carro, que ela estava indo para casa, que tinha uma primeira professora com síndrome de Down no Brasil. E ela escreveu: que absurdo, eu vou me matar, daqui a pouquinho eu volto. Olha, o que ela vai ensinar? Olha que é uma desembargadora que julga as pessoas, falou na rede social. E isso foi para a rede social, e a professora com síndrome de Down escreveu uma carta, manuscrita, inclusive, que está circulando na internet, eu vou ler até na íntegra. A Débora Araújo Seabra de Moura, respondendo à desembargadora: não quero bater boca com você, só quero dizer que tenho síndrome de Down e sou professora auxiliar de crianças em uma escola de Natal, Rio Grande do Norte. Trabalho à tarde, todos os dias, com minha equipe, que tem uma professora titular e outra auxiliar. Eu ensino muitas coisas para as crianças. A principal é que elas sejam educadas, tenham respeito pelas outras, aceitem as diferenças de cada uma, ajudem a quem precisa mais. Eu estudo o planejamento, participo das reuniões, dou opiniões, conto histórias para as crianças e ajudo nas atividades, vou para o parque com elas, acompanho as crianças nas aulas de inglês, música, educação física e mais um monte de coisas. O que eu acho mais importante de tudo isso é ensinar a incluir as crianças e todo mundo para acabar com o preconceito, porque é crime. Quem discrimina é criminoso. Débora Araújo Seabra de Moura, respondendo à juíza desembargadora do Rio, que, aliás, não é só essa besteira que ela fez. Também no caso da Marielle Franco, assassinada, ela falou besteira também. E está sendo processada, inclusive, pela família. Então, essas pessoas é que julgam, infelizmente, as outras. Desembargadora, segunda instância. Bem, com relação à segunda instância, eu até aproveito dar os parabéns para o avariense, doutor José Roberto Batóquio, pela brilhante defesa que fez o Supremo Tribunal Federal. Tenho a íntegra da fala, assisti, inclusive. O Batóquio foi brilhante.
mostrando que a súmula 122 da segunda, do TRF4 de Porto Alegre é inconstitucional. E colocou, de uma maneira muito clara, para os senhores ministros, a inconstitucionalidade dessa súmula 122, que ele detalha bem na sua fala. Parabéns ao nosso conterrâneo aí, doutor Batóquio. Também eu recebi uma resposta a respeito da Vila Dignidade, que eu vou deixar até para outra oportunidade, porque estou vendo que meu tempo está curto. Eu quero falar das prioridades do governo. E quando eu abro os jornais dessa semana, eu imagino que a prioridade é saúde, educação, assistência social e infraestrutura. Daí você abre aqui com marca, obras do Arenão podem começar esse ano e gastam 8 milhões. Revogada a licitação para a compra de carro de luxo. Olha as prioridades do governo. Ó. Tem mais ainda. Outro jornal. Terceirização da coleta de lixo. A prioridade do governo. Carro de luxo, festas, Arenão e terceirização. E municipalização do aeroporto. Essas são as prioridades. É a prioridade do povo isso? Ou seria melhor se a gente tivesse manchetes? Prefeito preocupada com o êxodo de médicos da rede pública. Prefeito preocupado realmente com a infraestrutura e está resolvendo o problema. A gente vê que a prioridade do governo não é a prioridade da população. E na saúde, como já foi aventado aqui, a gente vê realmente um êxodo de profissionais. Não é só culpa do prefeito, mas realmente a saúde tende a piorar, porque são menos recursos e menos pessoas interessadas a trabalhar na saúde pública. Eu tenho, para encerrar, como está passando mais rápido os 10 minutos hoje, eu estou, assim como todo mundo, também indignado com essa onda de ódio e o verdadeiro fascismo que corre nas redes sociais. Eu tenho um vídeo que eu faço questão de mostrar do pastor Henrique Vieira, viu, Mariel? Guarde esse nome, Henrique Vieira, por favor. Vamos ver esse vídeo muito interessante. O discurso fascista e autoritário é completamente contrário aos ensinamentos de Jesus. Defender a pena de morte, dizer que bandido bom é bandido morto, exaltar a vingança. Mas como? Se Jesus ensinou a amar sem qualquer condição, inclusive os inimigos, e a perdoar como Deus nos perdoa, ou seja, infinitamente. Defender ditadura, elogiar torturador. Mas como? Se Jesus foi vítima da violência do Estado e ele mesmo foi vítima de tortura. Discurso de ódio. Mas como? Se Jesus, denunciando as opressões e os opressores, nunca desumanizou ninguém, nunca monstrificou ninguém, nunca descartou qualquer pessoa, viu inclusive dignidade nos seus algozes, nos seus inimigos. Desprezar a luta das mulheres, dos negros, das LGBTs, dos quilombolas, dos indígenas, mas como? Se Jesus, o tempo inteiro, andou ao lado dos oprimidos, dos esquecidos da sociedade, foi justamente ao lado dos amaldiçoados socialmente que Jesus se sentiu abençoado, teve prazer de conviver com essas pessoas. Então é isso. Foi justamente em nome da moral, dos bons costumes, de Deus e da segurança que muitas pessoas desejaram e aplaudiram o assassinato de Jesus. Os dispositivos fascistas, o discurso autoritário que sequestra a liberdade, que se alimenta da vingança e do ódio, esse discurso não encontra respaldo nenhum nos ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré. Ok, eu acho que é uma coisa muito bonita, porque esse pastor que eu nem conheci recentemente, tendo uma visão muito clara, é um ensinamento que passa a todos nós, é uma mensagem de amor, ao contrário do que a gente vê na sociedade hoje, o discurso do ódio, da intolerância, do fascismo, da saudade da ditadura. Isso é um absurdo, a ponto de um determinado candidato querer armar cada pessoa no Brasil, sendo que nos Estados Unidos tem milhões de alunos saindo às ruas pedindo controle da venda de armas nos Estados Unidos. Então, que pelo menos isso
a gente imite dos Estados Unidos, né, que lá estão preocupados com isso e aqui não pode ser diferente. Uma boa noite a todos.